Quando eu tinha 9 anos, eu fui estudar num seminário que funcionava no Convento de Cristo, em Tomar, uma cidade aqui no centro de Portugal, conhecido como a região dos Templários. Naquela época eu não tinha a menor ideia de quem eram os Templários, e muito menos sabia da sua importância e do papel histórico daquele lugar. Bem, o fato é que, como parte da rotina do seminário, uma ou duas vezes por ano, nós éramos obrigados a ficar 2 dias inteiros sem falar. Eu digo éramos obrigados, porque para um bando de crianças nessa idade, ficar sem falar 2 horas já é um martírio. Imagine 2 dias. Isso significava acordar, arrumar a cama, assistir à missa às 6 horas da manhã, tomar o pequeno almoço em seguida, assistir às aulas, ir para o recreio, fazer as refeições, depois voltar a dormir sem abrir a boca para falar um A com os colegas. E ai de quem fosse pego cochichando com o coleguinha escondido atrás de um muro ou de uma árvore. A recomendação dos que dirigiam o seminário era de que nós devíamos aproveitar esse tempo para refletir e oferecer esse esforço e esse sacrifício aos nossos pais, à nossa família. Enquanto para a maioria dos seminaristas isso representava um sofrimento, uma crueldade, e ao final de 2 dias de abstinência oral, alguns estivessem a ponto de explodir, eu passava os 2 dias até que razoavelmente bem. Eu andava pelos pátios do convento, andava pelos átrios, sentava para ler embaixo da janela do capítulo, ficava olhando o movimento das nuvens no céu. E claro, também tinha os meus momentos em que as palavras queriam saltar da minha boca. Isso para dizer que eu sempre me dei bem com o silêncio. Eu sinto falta mesmo dele. Talvez venha daí meu gosto pelos retiros que eu fiz durante a vida inteira e faço até hoje. Retiros onde o silêncio, embora não seja em tempo integral, é uma prática comum. Rumi, um poeta persa e místico sufi do século XII, disse que o silêncio é o idioma de Deus e todo o resto é uma tradução mal feita. Talvez ele tenha exagerado um pouco. Porém, de fato, penso que poucas coisas na vida são tão eloquentes e nos permitem descobrir e aprender tanto como o silêncio. Mas por que o silêncio seria tão importante? Pode-se dizer que o silêncio é a porta que nos dá acesso à vida interior. Não por acaso, em muitas tradições e caminhos espirituais, o primeiro voto que se emite é justamente o voto de silêncio. No entanto, não podemos confundir fazer silêncio ou ficar em silêncio com simplesmente não falar. Porque o silêncio é muito mais do que isso. Um curso de CAF chamado As 10 Palavras do Desenvolvimento Espiritual diz que as 2 primeiras palavras são calar e escutar. E que o mesmo silêncio que nos permite escutar aos outros, nos permite escutar a nós mesmos. Ao calar e deter aquele discurso interno que continua por trás do silêncio das palavras e que é formado pela nossa maneira de ver as coisas, pelos nossos desejos e expectativas, pelas nossas opiniões, preconceitos, julgamentos, murmurações, não somente podemos escutar melhor os outros e perceber as suas necessidades, como podemos escutar melhor a nós mesmos e perceber também as nossas. Por isso, o primeiro passo para o autoconhecimento, me parece, é fazer silêncio. A pergunta é: como alcançar esse estado? Fazer do silêncio interior um hábito exige algum treino, como tudo na vida. E eu acho que uma boa maneira de começar é praticando o silêncio exterior. Falar mais baixo se a gente tem tendência a gritar ou a falar alto. Controlar ou reduzir os movimentos do corpo, muitas vezes espalhafatosos. Suavizar os gestos, mover-nos com delicadeza. Aos poucos, o silêncio exterior ajuda a induzir a um silêncio interior. Depois, escutar atentamente quando alguém nos fala, em vez de julgar, ainda que a gente não diga nada, ou então ficar procurando no nosso arquivo mental uma resposta pronta, automática. E não reagir instintivamente quando alguém nos contraria ou nos desagrada. Parar de reagir e confrontar, por exemplo, todos os posts das redes sociais que não estão de acordo com o que a gente pensa ou sente.
Isso não quer dizer que a gente não tenha opinião ou não queira dialogar, mas a gente sabe que, de forma geral, há pouco espaço e poucas pessoas dispostas a um verdadeiro diálogo nas redes sociais. Só fazendo silêncio e deixando de lado nosso conjunto de ideias feitas a respeito de tudo e de todos, desenvolvemos essa capacidade para escutar e compreender as mensagens verbais e também as não verbais que nos chegam. Só fazendo silêncio e estando atentos, podemos perceber claramente os ensinamentos que a vida e a própria natureza nos dão permanentemente. Só fazendo silêncio e calando o nosso diálogo interno, podemos alcançar o equilíbrio e a paz interior. Estabelecer relações mais harmônicas e saudáveis e gozar de um bem-estar físico e mental. Obrigado por assistir este vídeo. Espero que de alguma forma ele ajude você a viver mais consciente, mais feliz e mais em silêncio.